Continuando então com o nosso estudo, História Contemporânea 2 do Marcos Napolitano. Continuar nossa leitura aqui. A ascensão de Hitler na Alemanha apresentava semelhanças com a ascensão dos fascistas na Itália. Aglutinando os mesmos tipos desocupados e soldados e delinquentes, os nazistas se originaram em milícias de extrema-direita que defendiam a ordem social contra os comunistas, chamada de Freikorps, né, em alemão, deve ser alguma coisa assim, corpos de voluntários. Então, do mesmo modo que desocupados, desempregados e delinquentes formaram aquelas milícias na Itália fascista, foi a mesma coisa que aconteceu pela formação de milícias que Hitler fez também. Entre novembro de 1918 e janeiro de 1933, a Alemanha foi governada pelo Partido Social Democrata, na chamada República de Weimar. A social-democracia alemã era uma esquerda moderada, criada no século XIX, que propunha uma passagem gradual para o socialismo, sem ruptura revolucionária e dentro das instituições liberal-democráticas, mantendo a pluralidade partidária e a representação parlamentar. Entretanto, contra essa política moderada, houve um levante comunista em janeiro de 1919, inspirado na Revolução Russa, liderado por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então, em 17 teve a Revolução Socialista, a Revolução Russa, que inspirou muitos outros movimentos. Existia então uma esquerda moderada, que era social-democrata, que governava então a República de Weimar, e uma esquerda mais radical, mais revolucionária, que foi liderada então por esse grupo de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, que acabou fazendo um levante comunista na Alemanha de Weimar. O levante acabou derrotado com a ajuda essencial dos Freikorps, que era aquele exército, aquela milícia de Hitler, o que causou uma grande divisão política nas esquerdas. Os comunistas nunca perdoariam a violenta repressão do levante chancelada pelo governo social-democrata. Os comunistas radicais, né, criticavam esse governo moderadamente moderado, que por sua vez nunca mais confiaria em qualquer aliança com os comunistas. Em 1920, então as esquerdas se dividiram, né? Em 1920 surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, partido nazista, que apesar do nome original socialista, não tinha elos com a tradição socialista de esquerda. Tratava-se de um partido ultranacionalista e racista de extrema-direita. Os problemas causados pela crise econômica do pós-guerra e o sentimento de humilhação nacional alimentavam as fileiras nazistas. O Tratado de Versalhes, que reorganizou o mundo em 1919 por exigência da França, sobretudo, impusera as pesadas indenizações de guerra à Alemanha, além de exigir o fim das forças armadas alemãs, algo considerado muito injusto pela maioria dos alemães. Então, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e foi o país que mais sofreu sanções, né, e em uma delas a redução do poder bélico, a redução dos exércitos. Sentindo-se fortalecidos, os nazistas tentaram um golpe de Estado em 1923, que, fracassado, levou Hitler à prisão por alguns meses. Nesse período, ele sistematizou suas ideias políticas. Além de propagar o nacionalismo extremado, apoiar o imperialismo, sobretudo em direção às terras do leste da Europa ocupado por povos eslavos, e o rearmamento da Alemanha, a doutrina nazista era uma ideologia racista que defendia uma raça pura e superior, a chamada raça ariana, como ideal nacional. A vitória da raça ariana se daria com as perseguições, a escravização ou a eliminação de elementos inferiores, sobretudo os judeus, comunidade étnico-religiosa muito grande na Alemanha e na Europa como um todo, que infelizmente essa mortandade, esse projeto de morte se concretizou em muitos sentidos, tanto é que mais de 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração. Só em Auschwitz, que foi o maior campo de concentração centralizado na Alemanha, 1 milhão de pessoas morreram. Uma chacina, né? Um genocídio mesmo. A vitória da raça ariana se daria com a perseguição, a escravização,
ou a eliminação de elementos inferiores, sobretudo os judeus, comunidade étnico-religiosa muito grande na Alemanha e na Europa como um todo. Além de serem considerados uma raça inferior, os judeus eram acusados de ser traidores da Alemanha, exploradores do trabalhador alemão, internacionalistas aliados dos capitalistas estrangeiros e dos comunistas. Não era raro nessa época a imagem do banqueiro judeu que estaria roubando do trabalhador alemão, né? Os judeus como grandes banqueiros velhacos, né? Que roubariam o dinheiro das pessoas. Além de judeus, ciganos, homossexuais, negros e deficientes físicos e mentais também foram perseguidos em nome da superioridade ariana. De resto, Hitler fazia a defesa do Estado forte e repressor, conduzido por um partido político mobilizador das massas populares, nos moldes do fascismo italiano. Então, as massas populares se convenciam aos poucos que aquela era a melhor solução, né? As lições do golpe fracassado de 23 fizeram com que os nazistas mudassem sua estratégia para a conquista do poder. Além de continuar lutando nas ruas contra os comunistas e agredindo líderes sindicais de esquerda, que ainda eram muito atuantes na Alemanha de Weimar, os nazistas começaram a disputar eleições. Então, o próprio sistema democrático não soube lidar, né? Não teve anticorpos para lidar com o sistema, com um partido violento como o Partido Nazista, né? Que queria destruir a própria democracia. Até 1928, não passaram de 7% dos votos. Mas a crise de 29, que foi particularmente grave para a economia alemã, fez com que os nazistas dobrassem seus votos nas eleições parlamentares de 1930, chegando a 37% em junho de 1932. Os milhões de trabalhadores alemães desempregados culparam os liberais e o governo social-democrata pela crise e passaram a votar na extrema-direita. As divisões políticas dos liberais-democratas e dentro da própria esquerda ajudaram a ascensão dos nazistas, que no começo de 33 obtiveram a maioria dos votos para formar o novo governo alemão. Então, os nazistas foram eleitos e, como eu já tinha mencionado, as esquerdas estavam divididas, o governo social-democrata tinha perdido credibilidade e a crise de 29 foi avassaladora para a ascensão de partidos de extrema-direita, como estava acontecendo. Paradoxalmente, como previa o próprio plano de Hitler, a democracia foi derrotada por dentro, com a maioria dos cidadãos alemães elegendo um partido que defendia abertamente um Estado totalitário, racista e ditatorial. Assim que chegaram ao poder, os nazistas, sob o comando do agora chanceler primeiro-ministro Adolf Hitler, promulgaram várias leis extraordinárias, que foram forjando um Estado policial baseado na censura e no terror contra os adversários. O incêndio do Reichstag, o parlamento alemão, em fevereiro de 1933, atribuído a um militante comunista, mas até hoje motivo de controvérsias, foi o pretexto para uma grande onda de repressão. O decreto promulgado no dia seguinte ao incêndio acabou com a liberdade de expressão, de reunião e de imprensa, além de instaurar a violação do sigilo postal e a possibilidade de prisão sem o devido respeito à ordem jurídica, em nome da defesa do Estado, A elite política e econômica da Alemanha, que no princípio não simpatizava com Hitler e suas milícias, considerados parte de uma ralé social, acabou por encontrar vantagens na repressão à esquerda, esperando controlar os arroubos totalitários do nazismo no devido tempo. Então essa ideia de, bom, o Hitler é maluco, mas ele está nos beneficiando. Em determinado momento a gente vai conseguir conter, né, essa ideia de apoiar em algum nível uma manifestação totalitária como o nazismo, uma manifestação genocida, foi o que causou a grande tragédia, né? A falta de sensibilidade, de percepção da sequência de eventos que uma política de horror como aquela levaria, né?
Essa postura, contudo, acabaria ajudando a pavimentar o caminho para um Estado terrorista, racista e chauvinista sem precedentes na história. Então a gente para por aqui. A gente está agora entendendo como é que o Partido Nazista foi eleito, né, que ele não foi, apesar da violência que ele manifestou e dos inúmeros ataques à democracia, foi o próprio povo que colocou Hitler no poder, claro, com um contexto global específico de fragilidade das instituições democráticas, fragilidade da oposição e uma Alemanha fragilizada após a Primeira Guerra leva então esse ressentimento do povo a colocar um extremista no poder, e é o que está acontecendo aqui, né? No próximo episódio, no próximo vídeo, a gente continua a nossa leitura. Um abraço, pessoal!